Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui um texto da palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 8. Vamos ler o versículo 10 ao versículo 13. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes sereis por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu serei misericordioso para com a sua iniquidade, e de seus pecados e de sua prevaricação não me lembrarei mais. Versículo 13. Dizendo: novo concerto envelheceu. O primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Perto está de acabar. Vamos ver o versículo, capítulo 9 agora, versículo 15. E por isso, Jesus, ele é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui lendo a carta aos Hebreus. Eu queria que você, que gosta de estudar as Escrituras, buscasse entender o objetivo da carta ser direcionada aos Hebreus. Por que foi escrita essa carta aos Hebreus e por qual motivo, o objetivo, a finalidade desta carta ser escrita. Eu peço a você também que examine o conteúdo dessa carta. Essa carta foi para os judeus, ela também nos mostra ensinamentos importantes para nós, gentil. A palavra de Deus em si, principalmente no Novo Testamento, tem a revelação do conhecimento de Deus para o homem chegar a Deus. E justamente foi esse o motivo que o escritor aos Hebreus escreve esta carta para os seus compatriotas irmãos judeus, para que os judeus compreendessem agora o que foi estabelecido, o novo concerto, a nova aliança, o meio agora pelo homem chegar a Deus e ter a vida com Deus, que agora não era mais pelo velho concerto, pelo que era pedido na velha aliança, pela lei de Moisés, que o homem tinha que oferecer, que chegar a Deus através de ofertas, rituais, cultos, sacrifícios. Agora não é mais. O escritor aos Hebreus vai agora mostrar aos irmãos tudo que a lei pedia, mostrando Cristo. Todo o trabalho do Novo Testamento é levar o conhecimento de Cristo, o meio que Deus agora estabelece para o homem chegar a Ele, Jesus. E o escritor aos Hebreus aqui, ele vai citar um texto, uma passagem, que foi lá de Jeremias, capítulo 31, onde Jeremias fala isso aqui. E o escritor aos Hebreus vai repetir, para lembrar os irmãos judeus, seus compatriotas, que isso aqui, essa promessa já tinha sido feita lá atrás, a Deus por Jeremias, onde Deus tinha estabelecido um novo concerto, ia estabelecer lá atrás ainda um novo concerto. E o escritor aos Hebreus vai mostrar que aquela promessa que foi feita já está vivendo ela, já está válida. O novo concerto foi estabelecido, logo o velho já não tem mais validade. Está entendendo? Se você pegar o texto que nós lemos aqui, Hebreus capítulo 8, versículo 10 ao 13, você vai ver isso. Eu acho interessante
o versículo 13 diz assim, dizendo novo concerto. Envelheceu o primeiro. Ora, ele vai dizer, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. Agora, no versículo 15 do capítulo 9, ele vai mostrar o estabelecimento desse novo concerto. Quando ele diz assim, e por isso Jesus, ele é mediador do Novo Testamento. Ele é o mediador do Novo Testamento. No versículo 11 ele vai dizer, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Jesus agora, ele torna-se sacerdote eterno. Dentro da linhagem que o escritor dos Hebreus vai citar lá de Melquisedeque. Ele é superior a qualquer sacerdote da lei, a qualquer rito, a qualquer homem que foi estabelecido no período da lei. Jesus é superior a Moisés, a Isaac, a Abraão, a Jacó. Jesus é superior aos rituais que eram feitos, porque todo ritual que era pedido na velha aliança simbolizava, apontava para Cristo, o sacrifício dele, o cordeiro. Os utensílios do templo, a finalidade, simboliza para aquilo que será exercido em Cristo. O templo no Velho Testamento também simboliza Cristo. A presença de Deus estava no templo, para o povo ir buscar na velha aliança. No novo concerto, a presença de Deus não está em templo, em casa de alvenaria. Deus não habita nesse sentido em locais, estrutura geográfica de alvenaria. O templo agora representa o próprio Jesus, aonde encontramos a Deus. Jesus é Deus, Deus está em Cristo. Ele e o Pai é um, o Pai está nele. E quando nós cremos em Jesus, ele e o Pai vêm e habitam em nós. Agora nós somos feitos também templo e morada de Deus. Jesus falou isso. João 14, 23. Eu e o Pai viremos para vocês e faremos morada em vocês. Então, eu acho muito interessante a gente analisar o escrito da carta aos Hebreus. Porque hoje tem uma situação, mas tem que guardar a lei foi abolida, a lei não vale mais, e agora é a graça, e por que a lei, e a lei, e a lei? Meu amigo, o que vale da lei ainda é a condenação dela, porque a lei não trouxe salvação, a lei não aperfeiçoava nada. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que a palavra de Deus diz. Deixa eu trazer aqui para vocês, para que vocês conheçam mais sobre essa realidade, para que vocês aprendam mais o que a palavra de Deus ela nos revela, né? Até porque essa questão de lei não é para a gente. Os cerimoniais da lei, as obrigações ritualísticas da lei, foi dada ao povo de Israel, não é para a gente. A gente não tem nada a ver com os cerimoniais da lei, né? Existem alguns pastores aí, enganosos, que querem aplicar rituais, cerimoniais, obrigação da lei, para continuar sendo ele sacerdote e o povo vindo a ele. Hoje nós não precisamos mais ir a templo, ir a sacerdote, oferecer ritual, estar preso dentro de uma devoção de ritos e cerimoniais para viver uma vida com Deus. Não precisamos mais. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 7, versículo 19. Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. A lei não tinha capacidade. A lei não levava ninguém a Deus. A lei não aperfeiçoava nada. A lei, os ritos cerimoniais, tudo aquilo era temporal, irmão. Tudo aquilo era momentâneo. Tudo aquilo era figura de Cristo que viria. E aí Deus providenciou esse meio temporal até se manifestar
o tempo que ele ia firmar um novo concerto, não só com o povo de Israel, mas esse novo concerto ia beneficiar toda a humanidade. Está entendendo? Porque Jesus, ele é simbolizado como cordeiro, que na velha aliança, na lei, era um ritual de sacrifício para a expiação do pecado do homem. O cordeiro, o animal, na velha aliança, assumia o lugar do pecador. A culpa do pecador era justificada pelo cordeiro, que era morto pelo pecador. Era oferecido como sacrifício. Na lei, na velha aliança. A nova aliança, esse cordeiro é Jesus. Ele que assume o nosso lugar. Ele é o cordeiro de Deus, a oferta pelo pecado, não só do povo de Israel, mas da humanidade. Ele é o cordeiro substituto que assume o lugar para nos justificar com a sua morte, com a sua vida sendo entregue para sacrifício expiatório. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Ele é quem assume o nosso lugar. Ele foi quem sofreu o castigo que nos traz a paz. Ele é quem recebe a maldição do pecado sobre ele, para que a gente não sofra essa maldição, para nos justificar, nos libertar. Na lei, era pedido o sacrifício de animal. Na graça, não tem mais isso. Jesus agora tomou o lugar, porque o cordeiro representava Jesus Cristo. Era figura. Até o tempo de Deus estabelecer esse novo concerto, abrir essa porta para que o homem verdadeiramente entrasse na presença dele. Porque no Velho Testamento era temporal, não era uma expiação eterna, não era uma entrada na presença de Deus literal, uma entrada na presença de Deus verdadeira. Quando eu digo verdadeira, é que o homem tinha simbolismo. A Arca da Aliança no templo representava a presença de Deus. Hoje, não precisamos de objeto para representar a presença de Deus. Deus habita em nós. É Deus habitando em nós. É Deus em nós. É Deus conosco através de Jesus. Você está entendendo isso? E aí fica esses pastores que não têm compromisso com o Evangelho de Cristo, criando o ritual da lei, Arca da Aliança dentro de igreja, criando o templo, lugar místico, onde diz que é a casa de Deus, para o povo buscar a Deus, para o povo adorar a Deus ali dentro. Jesus não ensinou isso, ele mostrou que não é mais por esse meio. Quando a mulher samaritana pergunta a Cristo qual era o local de adoração, Jesus agora vai dizer que não é mais dentro desses rituais, dentro do local, templo, nem monte. Jesus vai dizer que agora os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É uma adoração espiritual pelo Espírito Santo que habita em nós. A adoração agora é em nós, porque Deus habita em nós. Não é mais em templo. Eu não preciso mais buscar Deus em canto nenhum. Eu não preciso estar em templo. Eu não preciso estar em monte. Deus está em mim. O local de adoração, a casa de Deus, o altar de Deus é a minha vida. É a sua vida. Se você estiver em Cristo. Você está entendendo isso? Então o escritor aos Hebreus, ele vai ter esse cuidado. A carta é para tratar sobre isso, para levar esse esclarecimento aos irmãos, aos judeus, que eles não tinham mais que ficar presos a ritual. Eu acho interessante, olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 10, mostrando justamente essa situação de que os rituais da lei não têm mais valor. Não é mais por ele que temos a vida com Deus. Não é mais pelo ritual da lei que encontramos ou recebemos nada de Deus. Tudo é através de Cristo, por Cristo, em Cristo. Somos abençoados, chegamos a Deus, temos a graça de Deus, recebemos o perdão de Deus, somos justificados por Deus em Cristo. Paulo vai dizer, Romanos 10, 1 ao 4, que os judeus rejeitaram a graça de Deus, rejeitam a justiça de Deus, porque eles querem estabelecer a sua própria justiça. Eles queriam lá estabelecer a sua própria justiça, insistindo em manter os rituais, guardando e praticando os rituais da lei, achando que por aquilo eles seriam justificados. E aqueles meios nunca justificou ninguém. O único meio de justificação é Jesus. Pela fé nele, nós somos justificados por Deus. Paulo vai dizer isso.
O fim da lei é Cristo, irmão. O fim da lei. Para você sair da maldição da lei. Para você não estar mais sobre o jugo da lei. Sobre a condenação da lei. Porque a lei trouxe a condenação na consciência do homem. E não salvação. Paulo vai dizer, quem está em Cristo, a lei não tem mais nenhuma acusação contra ele. A lei não tem mais nenhuma condenação contra ele. Quem está em Cristo está livre da maldição da lei, porque Cristo se fez maldito por nós. Ele veio, nascido sob a lei. Paulo vai dizer isso aos Gálatas 4:4, que ele nasceu sob a lei. Isso fala que ele nasceu dentro do jugo da lei. Ele nasceu sob a condenação da lei. E logo isso... Olá, seu Jorge, bom dia. Para essa finalidade. Logo isso, para nos livrar e nos libertar da maldição da lei. Jesus nasceu sobre a lei para cumpri-la. Ele não veio destruir a lei. Ele veio cumprir a lei, porque entre os homens ninguém poderia sair da maldição da lei. Tinha que cumprir a lei para não sofrer a condenação. E homem nenhum poderia ser justificado pela lei. Como vai dizer aqui, irmãos, todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. Mas a lei, ela não pode justificar. A lei, ela não pode purificar ninguém. Está entendendo? O ritual sacrificial do cordeiro era temporário. Todo ano tinha que se fazer esse ritual. Todo ano tinha que ter derramamento de sangue. Todo ano tinha que ser levado um animal para o sacerdote sacrificar, porque quem fazia a expiação do povo era o sacerdote. Jesus é o cordeiro, Jesus é o sacerdote. Jesus, ele é tudo aquilo que a lei pedia, está em Jesus. Você está entendendo? Ele não faz expiação por um ano só. Ele não faz expiação contínua. A expiação é eterna. Para quem está nele, permanece eternamente justificado. Se sair dele, volta para a condenação, para a maldição. Mas a expiação foi feita uma vez só, por Jesus. E ele nasceu sob a lei para justamente essa finalidade. Sofrer a maldição da lei para livrar os judeus que foi o recebedor da lei, sobre a maldição da lei, e para livrar a humanidade que estava sobre a condenação do pecado, porque todos pecaram, todos são pecadores, e o salário do pecado é a morte, a condenação. Jesus morreu por nós, recebeu a condenação, recebeu o salário do pecado, sofreu o castigo que nos traz a paz, para que a gente não venha sofrer. Tanto judeu como grego, alemão, japonês, inglês, todos os povos da terra, independente da cor, da raça, da tribo, da nação, da religião, da cultura, todos precisam ser livres da condenação do pecado. Só por Jesus, seja judeu ou grego, não adianta guardar a lei, não adianta ser religioso, não adianta ser dessa ou daquela religião, não adianta viver esse ou aquele sacrifício religioso, não adianta devotar sua vida a uma obrigação de tarefa, de trabalho, de ritual religioso. Ou Jesus para o homem ser salvo, ou o homem continua condenado. Porque sem Cristo, ninguém será salvo. Ninguém será aceito por Deus. Ninguém estará na presença de Deus. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem crê nele será salvo. Quem não crê será condenado. Essa é a verdade que foi estabelecida na nova aliança. Essas são as boas novas de salvação que o próprio Jesus trouxe, mostrando que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Não adianta mais igreja, não é através de igreja, não é através de ritual, não é através de campanha, não é através de pacto, não é através de voto, não é guardando sábado, não é vivendo ritual, cerimonial de nenhuma coisa, é através de Cristo. Sem Jesus, ninguém chega ao Pai. O próprio Jesus disse isso. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é a verdade. E é por ele que chegamos a Deus. E sem ele, ninguém chegará ao Pai. Ninguém. Então o escritor aos Hebreus
ele vai explicar isso, irmãos. É importante nós conhecermos esta verdade. Nós que não somos judeus, que dentro das muitas igrejas evangélicas, o povo está vivendo, guardando o ritual, como se fossem judeus da velha aliança. Nem os judeus atuais hoje guardam mais esses rituais. Aí vem agora esses líderes religiosos enganadores, falsificadores da palavra, e cria agora um cenário ritualístico, cerimoniais, com objeto, com entendimento, para o povo viver como se fosse para Deus. Aí criam a ideia de templo, estão estabelecendo dízimo, estão estabelecendo guardar o sábado, estão estabelecendo obrigação, entendendo o povo que tem que buscar a Deus no templo, que a casa de Deus é o templo. Olha para aí, irmãos, como esse povo está, irmãos. Olha para aí, irmãos, que ensinamento anátema. Isso da lei não serve mais nem para os judeus. Aí, muitos pastores evangélicos dentro da igreja criam esse cenário ritualístico, cerimoniais. Não, você tem que vir para o templo. Você tem que buscar um sacerdote. Porque os pastores hoje se fazem sacerdote como na velha aliança. E esse ofício não existe mais. Jesus agora é o sumo sacerdote. Olha o que Jesus representa para nós. Que você pensa que vai encontrar dentro de culto de igreja, dentro de igreja. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Vamos ver aqui Hebreus capítulo 10. Sobre isso que eu estou falando. Hebreus capítulo 10, versículo 19. O escritor aos Hebreus vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O escritor aos Hebreus agora vai estar orientando os irmãos que eles devem entrar com ousadia na presença de Deus. Eles não devem mais ter medo como antes. Eles não iam. Era o sacerdote que fazia o intermédio deles. E o escritor aos Hebreus vai dizer, isso não precisa mais, irmãos. Tenham ousadia para entrar no santuário, porque o templo, o tabernáculo, tinha um local exclusivo que o povo não entrava. Era onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, porque tinha um terceiro lugar, tinha o lugar santo dos santos, que entrava o sacerdote uma vez por ano. Só o sumo sacerdote entrava. Os demais ficavam na segunda parte. Está entendendo isso? Hoje nós entramos direto no santuário, que é onde está Deus, a presença de Deus, através de Jesus. Eu não preciso mais de um templo de alvenaria para ir buscar um objeto onde tem uma figura da presença de Deus chamado Arca da Aliança. Eu não preciso mais ter um intermédio para a minha vida com Deus, como era pedido o sacerdote na velha aliança. Eu não preciso me dirigir a um sacerdote para ele ser o meu intermédio para com Deus. Hoje o meu sacerdote, o sumo sacerdote, é Jesus, irmão. Está escrito aqui. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua morte. A morte de Cristo derrubou a parede da separação, rasgou o véu do templo, que era uma cortina grossa, que fazia divisão do lugar santo para o povo não entrar, aonde entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Esse lugar não existe mais, não tem mais um lugar místico, não tem objeto, não tem sacerdote. Jesus Cristo, com a sua morte, ele abriu, ele é o novo e vivo caminho por onde nós chegamos a Deus. Não tem barreira, não tem cortina, não tem véu, não tem separação. Nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus, Deus em nós. Oh, aleluia! Ele é o nosso sumo sacerdote. Então é isso que está acontecendo aqui. O escritor aos Hebreus vai levar isso para o povo, irmão. Ele vai mostrar agora ao povo judeu, aos seus compatriotas, seus irmãos,
que os rituais não têm mais valor nenhum. Aí vem hoje os pastores, os teólogos, os doutores, não, tem que guardar o sábado, tem que vir para um templo, tem que oferecer o sacrifício, tem que dar o dízimo, tem que você estar vivendo os rituais, os cerimoniais, porque senão Deus não abençoa, porque senão você não está na presença de Deus, você não busca Deus, tem que fazer campanha, tem que fazer pacto, tem que fazer voto para Deus abençoar você. Irmãos, saiam desse caminho maldito. Nem os judeus vivem mais isso. O escritor aos Hebreus, ele vai escrever a carta aos Hebreus para mostrar que tudo que a lei pedia, que tudo da lei não é mais válido, porque Cristo era a figura daquilo que a lei mostrava. E Cristo é superior a tudo que o povo vivia em relação à vida com Deus na velha aliança. Cristo hoje é superior. Não preciso de templo, não preciso de sacerdote, não preciso de animal, não preciso guardar sábado. Não preciso viver ritual, não preciso fazer sacrifício nem holocausto para ter a comunhão com Deus, para Deus me abençoar, para ter a vida com Deus, para Deus me dar o perdão, para ter a vida na promessa de Deus. É em Cristo, por Cristo. Sem Cristo, tudo é vão. Nada disso tem valor. Vocês estão entendendo isso? Então que Deus abençoe vocês, que vocês entendam. Eu quero só explicar uma coisa aqui para vocês. A lei foi abolida. Os rituais que eram pedidos, os cerimoniais da lei, não tem valor nenhum. Toda a exigência da lei, todos os rituais da lei, que o povo era obrigado a praticar dentro de uma vida espiritual com Deus, não tem mais isso hoje. A nova aliança, o novo pacto que Deus firmou com o povo, não só de Israel, mas alcança toda a humanidade abençoada. A salvação, ela foi estendida para todos os povos. Ela veio pelos judeus, para os judeus, mas é para toda a humanidade. Porque o plano de salvação de Deus, em todo o tempo, foi para toda a humanidade. Não foi para só um povo judeu. O povo judeu, o povo de Israel, foi o povo escolhido por onde o povo tinha que levar o conhecimento de Deus. Deus escolheu o povo de Israel para ser uma nação, um povo sacerdotal, para levar o conhecimento do verdadeiro Deus aos outros povos. Só que Israel falhou na sua missão, caiu. Israel, de influenciar os povos, foi influenciada. Israel, de se manter fiel ao Deus único e verdadeiro, passou a servir outros deuses. Israel falhou. Israel caiu. Deus levanta agora em Cristo um povo separado, chamado igreja, que é pessoas, não é instituição. Através da fé em Jesus, esse povo agora vai cumprir essa missão na terra. Vai ser reis e sacerdotes de Deus, carta-vivas, para anunciar a virtude de Cristo, daquele que nos salvou. Agora essa missão está conosco, com a igreja. Influenciar o mundo. Jesus vai dizer, vocês é a luz do mundo, para iluminar, para esclarecer, para levar à humanidade o conhecimento de Deus. Essa obrigação agora é nossa. Nós somos agora povo, nação santa, povo, sacerdote real. Está entendendo isso? Falta ensinamento. Falta homens compromissados com a palavra para instruir o povo com equilíbrio, com sabedoria, com sobriedade. Não para criar esses movimentos histéricos. Não para criar esses rituais vãs, pagãs, esses cerimoniais, esses movimentos. Não para criar essas doutrinas heréticas. Para mostrar o que o Evangelho revela. Para levar o povo o que Deus estabeleceu na nova aliança. Para o povo chegar a Ele. Para o povo alcançar o perdão dEle. Para o povo ser salvo. Para o povo alcançar a bênção de Deus e sair da maldição. Nós temos que pregar ao mundo esta verdade que o Evangelho revela. Não mais ritual de lei que não serve mais. Você está entendendo, meus irmãos? Então,
A lei, todo ritual cerimonial que era pedido na velha aliança, como forma de adorar a Deus, chegar a Deus, receber o perdão de Deus, não é mais válido. Aprendam isso. Examine, leiam com atenção a carta aos Hebreus. Eu peço a você também, leiam com atenção a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo vai explicar isso, irmão. Paulo vai dar uma grande advertência, instrução aos irmãos com a carta aos Gálatas sobre essa questão da lei. Porque os irmãos estavam sendo influenciados por outros judeus que não se converteram a Cristo a guardar a lei, a continuar vivendo os sacrifícios rituais cerimoniais da lei. Paulo vai dizer, não, vocês, se fizer isso, da graça vocês têm caído, separados estão de Cristo, se vocês guardarem a lei. Se vocês tiverem esse entendimento ainda, de que tem que guardar a lei para cumprir a vontade de Deus, dentro daquilo que nós precisamos de Deus, dá uma lidinha lá. Gálatas capítulo 5, versículo 3 e o 4. Paulo vai dizer, se vocês se deixar circuncidar, da graça vocês têm caído, separados estão de Cristo, porque isso não tem mais valor, irmão. Nenhum ritual da lei. Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, se não me falta a memória, examine aí. Não se deixe julgar, irmão, por guardar sábado, por festa judaica que nem era pedido, por nenhum ritual, nenhum cerimonial da lei. Paulo vai instruir isso aos irmãos. Por quê? Porque os judeus, tinha muitos judeus que estavam crendo em Jesus, mas estavam insistindo em guardar o rito da lei. E estavam pregando isso no meio do povo, a ponto de os apóstolos se juntarem, lá em Atos capítulo 15, versículo 1 e 2, para resolver esse problema, que tinha alguém pregando que se os irmãos não se circuncidassem, não eram salvos. Olha, eles estavam estabelecendo a salvação por meio de ritual da lei. Isso é um perigo, irmão. Isso leva você a cair da graça, como disse Paulo, aos Gálatas 5, 3 e 4. E os apóstolos se reuniram para corrigir esse grande erro doutrinário que pode desviar você da fé. Cuidado! Muitos estão apostatando da fé com doutrina de demônios. E uma das doutrinas são essas. Levar você a viver, guardar o sábado, ir para a igreja como se fosse templo, casa de Deus, adorar a Deus. Fazer você entender que é mais santo, mais salvo, mais cheio de Deus do que os outros, porque você vive o ritual, guarda os sacrifícios, vive a devoção. Cuidado, que esse negócio de campanha disso, campanha daquilo, isso tem nada a ver com o evangelho. Guardar sábado, ir para templo, buscar a Deus ali, aqui e acolá. Cuidado, despertem, conheçam a verdade e sejam libertos. Cristo, você precisa conhecer a Cristo, Jesus o Salvador. Você precisa aprender de Cristo. Cristo, ele trouxe a verdade para o homem conhecer e ser liberto dos caminhos mentirosos que ele pensa que vai chegar a Deus. E ele vinha para o caminho verdadeiro para chegar a Deus, em Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Examine aí, leia a palavra. Vá buscar conhecer o que Jesus revelou. É importante conhecer o Velho Testamento? É. Mas a salvação, doutrina para a salvação, o caminho da salvação, não está no Velho Testamento. Ele foi revelado, estabelecido no Novo Testamento. Novo Testamento. Os 4 evangelhos. Atos dos Apóstolos e as cartas apostólicas. Você tem que conhecer isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica mais uma instrução da palavra de Deus que corrige, instrui, ensina e esclarece, levada para você por esse que vos fala, seu amigo e irmão em Cristo Jesus, o Wellington Ramos. Amém?